Oi, gente, bom dia. Voltei. Tudo bom? Nós vamos então fechar nosso assunto sobre alimentos, né? A gente viu tanta coisa sobre os alimentos, nós vimos a função deles, a classificação, falamos um pouco sobre as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais. Vamos falar das doenças, né? Que são os distúrbios relacionados à alimentação. Sim, gente, tem doenças, nós conhecemos ou já ouvimos falar em algumas. Já ouviram falar em anorexia, bulimia, compulsão alimentar, obesidade? São todas doenças que têm como relação aí os alimentos, né? Bem, vamos começar falando sobre a doença chamada desnutrição. Desnutrição, gente, é a falta de nutrientes. Nutrientes esses responsáveis por fazer nosso corpo funcionar. Essa desnutrição, essa falta de nutrientes, ela pode acontecer, olha, por muitos fatores. Por exemplo, fome. Dói o coração de falar, né, gente, que no nosso planeta Terra, as pessoas, elas morrem de fome. Elas não têm os nutrientes para se manter vivos. É uma falta de alimento muito grande. Eu não tô falando de África, não. Tô falando de Brasil. Tô falando de gente perto da gente que morre de fome. Tá bem? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é meu objetivo, tá? Mas fome leva à desnutrição. Assim como uma dieta desequilibrada, por exemplo. Não adianta você almoçar arroz e macarrão todos os dias, porque você vai ter desnutrição. Porque arroz e macarrão é fonte de alimentos energéticos, eles são carboidratos. E as vitaminas? E os sais minerais? E os lipídios? Não é mesmo? Então, eu brinquei com vocês em alguma aula, perguntei assim: é possível uma pessoa obesa estar desnutrida? É possível sim, tá? Porque eu já falei e vou repetir pela terceira vez: comer bem não é comer muito. Comer bem é comer saudável. Então, sim, pessoas podem estar obesas e desnutridas porque não sabem se alimentar. Bem, outra causa de desnutrição, dessa falta de nutrientes essenciais para manter o corpo vivo, são problemas intestinais, né, gente? Algumas doenças intestinais impedem a absorção desses nutrientes. Então, pode ser que a pessoa esteja se alimentando com uma dieta bastante colorida, um prato bem colorido. Mas se ela tiver um problema intestinal, intolerância ao glúten, por exemplo, tá? A intolerância ao glúten é uma doença que vai destruindo a parede do intestino e a pessoa vai ter falta de nutriente porque o intestino não absorve o que ela comeu. Outra causa de desnutrição são as verminoses, os vermes, né, gente? A lombriga, as solitárias, são vermes que podem habitar o intestino das pessoas e aí ao invés da pessoa absorver o nutriente, quem absorve é o verme, né? E aí a pessoa vai ter desnutrição por causa de verminoses. Isso é muito comum em países pobres, tá bem? Falta de alimento, problemas intestinais e verminoses são causas muito comuns de desnutrição em países pobres. E, Cris, o que a pessoa sente quando ela está desnutrida? Os sintomas são cansaço, perda de peso, tontura, desmaio, perda de cabelo. Olha que interessante, gente, o cabelo, ele é supérfluo para o nosso corpo, né? Por exemplo, para o coração bater, precisa do cabelo? Não. Para a gente respirar, pulmão, precisa do cabelo? Não. Para a gente fazer xixi, precisa do cabelo? Não. O intestino para funcionar, precisa do cabelo? Não. Então, quando uma pessoa está com falta de nutriente, o corpo pensa assim: esse pouco nutriente que essa pessoa está comendo, eu vou mandar para os órgãos essenciais. E o cabelo não é um órgão essencial. Então, às vezes, a pessoa está com queda de cabelo e é simplesmente porque ela não está se alimentando com aquele prato colorido, né? Ela está desnutrida. Então, o corpo não está mandando nutriente para fazer cabelo. Está mandando nutriente para o coração, para manter o coração batendo, para o pulmão continuar respirando, né? Falta de menstruação nas mulheres.
Quando a mulher ela tá desnutrida, ela não produz sangue de menstruação. Olha o tanto que a desnutrição afeta. Baixa estatura, porque se ela não tem nutrientes necessários, essenciais, ela não tem como crescer, porque tá faltando. Então, é atraso no crescimento. São sintomas que parecem bobos, né? Mas se você já mudar a sua dieta, eles já vão sumir, porque são sintomas de desnutrição. E se não cuidar da desnutrição, gente, morte, tá bom? Quando a gente fala em nutrição, aí a gente vai pensar em nutrição de bebê, né? A amamentação, gente, tem um papel extremamente importante para a nutrição dos bebês. É o melhor alimento do mundo para a criança, o leite materno. E aí para os animais mamíferos também, né? Os animais mamíferos têm que mamar o leite da mãe, porque aquele líquido branco, ele é extremamente repleto de nutrientes que vão garantir a sobrevivência do bebê. Além do leite materno ter os nutrientes essenciais, ele ainda tem anticorpos que vão fortalecer o sistema imunológico, ou seja, quando um bebê ele mama leite da mãe, ele resiste mais às doenças, porque no leite da mãe tem os anticorpos que o corpo da mãe produziu, e quando o bebê mama, esses anticorpos vão para o bebê. Gente, isso é extremamente importante. Então, o leite materno é um alimento de altíssima qualidade. Uma criança alimentada com leite materno e uma não, aquela que é alimentada com leite materno está muito mais protegida e saudável do que aquela que não recebe o leite materno. Tá bom? Então, quando vocês virem assim uma mãe na rua amamentando um bebê, vocês têm que apoiá-la, porque aquele alimento que ela fornece para aquele bebê, naquele momento, até os 6 meses de idade, é o melhor alimento que aquele bebê recebe. Gente, o bebê que é alimentado no peito, ele não precisa nem de água. O leite tem todos os nutrientes. O leite tem água, vitaminas, sais minerais, lipídios, carboidratos, proteínas. Tudo que o bebezinho precisa. É demais, não é, gente? A natureza é encantadora, com certeza. Bem, voltando nas disfunções, né, nas doenças, nós vamos falar agora de algumas doenças, gente, algumas disfunções alimentares de caráter psicológico, tá? São doenças multifatoriais. O que quer dizer isso? Que elas podem ter várias causas, como depressão, ansiedade, tá? Síndrome do pânico. São muitas causas que levam a pessoa a terem disfunções alimentares. Então, problemas psicológicos que refletem em certos comportamentos alimentares. Quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa, ela tem uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão, um problema, né, de relacionamento amoroso ou um problema com os filhos, e ela não consegue resolver aquilo dentro dela, e esses problemas psicológicos, olha, eles se refletem na alimentação. As principais doenças que estão ligadas ao comportamento ruim de se alimentar e também que tem um caráter psicológico, gente, é a anorexia, a bulimia e a compulsão. Vamos ver cada uma delas, tá bem? A anorexia, também chamada de anorexia nervosa, é quando a pessoa tem uma distorção da imagem, da própria imagem. Por exemplo, se eu, Cris, tivesse anorexia, eu ia chegar no espelho e ia achar que eu estava muito gorda. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bastante magra, mas se eu tivesse anorexia, quando eu me olhasse no espelho, eu ia me ver gorda. Isso é distorção da imagem. Estão percebendo como que a mente influencia nessa doença? E a pessoa anoréxica tem muito medo de engordar, porque ela vê na imagem dela que ela tá gorda, então ela tem medo de engordar. Então ela passa a vida buscando uma magreza, só que é uma magreza extrema. É aquela pessoa que a gente olha e vê
o desenho de todos os ossos na pessoa. É uma magreza extrema. E a anorexia é muito comum em meninas, gente, que estão na fase da adolescência. Então, meninas adolescentes tendem a desenvolver bulimia, muito mais do que os meninos, tá bom? E o problema é que essa busca pela magreza impede a pessoa de se alimentar. Então, a pessoa vai ficar magra e desnutrida, então gera desnutrição. Como é que a pessoa resolve esse problema da anorexia? Com psiquiatra, tá bem? Psiquiatra e psicólogo junto. Porque é um problema que se relaciona com o psicológico da pessoa. Às vezes, uma depressão provoca anorexia, uma ansiedade provoca anorexia, um sofrimento interno que a pessoa tem vai provocar esse comportamento alimentar muito ruim. Então, na anorexia, a pessoa não se alimenta adequadamente, emagrece muito, fica desnutrida, magérrima, pele e osso. Não coloquei imagem, tá, gente? Porque eu esqueci, mas depois vocês procurem no Google pessoas anoréxicas. Eu esqueci mesmo de colocar as imagens na aula de hoje. Bulimia é outra doença que tem ali relação com o alimento e também com o psicológico da pessoa. A bulimia, gente, ou na doença chamada bulimia, a pessoa, ela come muito. Então, existe uma compulsão alimentar. A pessoa come o dia inteiro e come em grande quantidade. Só que logo depois que ela come, ela sente uma culpa. Vem um arrependimento de ter comido tanto. O que a pessoa faz? Ela provoca vômitos ou ela usa remédios chamados de laxantes que provocam diarreia para expelir aquilo que ela comeu. Olha o tamanho do sofrimento, gente. Na anorexia, a pessoa não come. Na bulimia, a pessoa come demais, come em excesso e sente culpa porque comeu muito. Aí, logo depois que ela comeu, ela vai provocar um vômito para poder tirar aquilo que ela comeu. Ou tomar um laxante que vai dar diarreia para ela jogar isso fora, né? E aí a pessoa vai tendo uma grande variação de peso, né? Ela engorda, emagrece e pode ficar desnutrida? Pode sim, tá? Certa vez tinha uma novela da Globo que mostrava uma menina com bulimia. Eu lembro bem dessa menina, dessa personagem. Adiante. E para finalizar, a compulsão alimentar. A compulsão, gente, alimentar é a ingestão de grande quantidade de comida, mesmo quando não há fome. Então, a pessoa come mesmo sem ter fome. Isso é compulsão alimentar, tá? Parece com a bulimia, não parece? Mas vamos voltar aqui, ó. Na bulimia, a pessoa come muito também, só que ela sente culpa e provoca vômito ou diarreia para jogar aquilo fora. Na compulsão alimentar, a pessoa come muito, ela não se sente saciada, come demais, come em excesso, mesmo quando não há fome, tá? E por que a pessoa come tanto assim? Ela é compulsiva para comida. É porque, gente, a nossa vontade de comer ou a vontade de não comer, por exemplo, quando a gente sente fome ou quando a gente está saciado, não aguenta comer mais, esses mecanismos de fome e de saciedade são controlados no nosso organismo através de hormônios. Sim, hormônios, tá? Quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, esses hormônios não estão funcionando bem no organismo dela. E aí, se esses hormônios não funcionam bem, o organismo não informa para a pessoa quando é que ele já está saciado, quando é que ele já encheu de comida, não precisa comer mais. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem uma falha nos mecanismos de fome e saciedade. Ela não tem os mecanismos de saciedade, só de fome. E aí ela vai comendo uma grande quantidade de comida, mesmo quando não há fome. Qual a consequência disso? É que gera obesidade, não é mesmo? Gera obesidade. E obesidade é a última doença que nós vamos tratar hoje. Nós já falamos de obesidade quando nós falamos sobre os lipídios, né? O que é obesidade? É uma doença. Quais as causas da obesidade? Pode ser sedentarismo, pessoas que não fazem atividade física tendem a engordar. Genética, tá?
Vocês já perceberam que algumas pessoas fazem dieta e não emagrecem? É porque o organismo dela quebra pouca gordura. É um problema genético, tá bem? Ou hábitos alimentares mesmo. A pessoa engordou porque se alimenta com muita gordura e muito carboidrato. Como é que a gente sabe que uma pessoa tá obesa, tá? Tem, gente, um cálculo para saber o IMC. IMC é uma sigla que significa Índice de Massa Corporal. Quem tem esse índice acima de 30 tem obesidade. Como é que eu calculo o IMC? Você vai pegar o seu peso, por exemplo, o meu é 55. Faz a conta aí do meu IMC. Eu tenho 55 quilos. Divide isso pela altura ao quadrado, que é a altura vezes a altura. A minha altura é 1,58 m. Quando eu faço essa divisão, 55 dividido pela minha altura ao quadrado, eu encontrei um valor 18,9. Então, eu tô aqui, ó. Olha aqui. Existe uma tabela com os valores, ó. O meu, Cristiane, meu IMC é 18,9. Eu estou o quê? No peso ideal. Parabéns pra mim, né? Eu tô bem em cima do ideal, ó, gente. Um pouquinho mais abaixo, eu já encaixava em uma pessoa o quê? Abaixo do peso, né? Mas tô no meu peso ideal ainda, tem que manter, não posso emagrecer nem 1 quilo. Bom, quando que uma pessoa tem obesidade? Quando o IMC dela tá acima de 30. Então, olha aqui, entre 30 e 34,9, a pessoa tem obesidade grau 1. E tem os graus, olha, se o IMC dela der entre 35 e 39,9, ela tá com obesidade grau 2, que já é severa. Se o IMC da pessoa der acima de 40, ela já tá com obesidade mórbida. É que são aquelas pessoas que não conseguem nem se locomover direito devido ao excesso de gordura, né? Agora, você faça o seu aí na sua casa para saber, calcule o seu IMC. Se ele der abaixo de 18,5, você está abaixo do peso, tá bem? Que não é o ideal também. O ideal é estar no peso ideal. Ó. O IMC tem que estar entre 18,6 e 24,9. Tá bem? Isso é legal, né, turminha? Deixa eu ver se acabou. Sim, nós terminamos. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!